Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana, formada em licenciatura em História e atualmente eu estudo segunda licenciatura em Pedagogia na Uninter. Esse vídeo ele faz parte do estágio supervisionado online, que foi a alternativa dada pela Uninter para a realização do estágio, porque todas as escolas estão fechadas por causa da pandemia Covid-19. O plano de ação que vou apresentar para vocês é sobre a gestão educacional na escola, com o tema PPP, Projeto Político Pedagógico, e as medidas de trabalho e enfrentamento ao coronavírus, pois a forma do atendimento aos alunos mudou. O objetivo do plano de ação são traçar estratégias para auxiliar os alunos no desempenho das atividades online, definir meios de interação entre professores e alunos e criar novas técnicas de ensino o mais sucinta nas explicações e desempenho das atividades denominadas pela escola. Muitos de vocês aí em casa, principalmente os pais que têm filhos matriculados em escola, não sabem o que é o PPP, o Projeto Político Pedagógico. Por isso, eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito do PPP. Vou me aprofundar mais sobre o que é o PPP, o objetivo e a importância dele na escola. Mas, se vocês depois se interessar em saber mais sobre o projeto político pedagógico, ele também envolve muitas leis a respeito dele. O projeto político pedagógico, o PPP, é um instrumento que reflete a proposta educacional da instituição de ensino, também conhecido apenas como projeto pedagógico. É um documento que deve ser produzido por todas as escolas segundo a Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Embora seja amplamente conhecido no meio especializado, muitos diretores pedagógicos e gestores educacionais têm dúvidas sobre o que o documento deve conter, como ele foi criado e também de que forma ele deve ser implementado nas escolas. A construção do projeto político-pedagógico é uma peça fundamental no planejamento das instituições de ensino também e em seus vários níveis de modalidades. O segredo está no objetivo principal de todo esse empenho: ensinar com qualidade para desenvolver cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, sempre comprometidos com a sociedade e o seu próprio engajamento educacional. Então, desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, em 1996, toda escola ela precisa sim ter um projeto político pedagógico, o PPP, ou simplesmente pode ser chamado de projeto pedagógico.
Na prática, o documento ele estimula quais são os objetivos da instituição e o que a escola, em todas as suas dimensões, vai fazer para alcançá-los. Nele serão considerados todos os âmbitos que compõem o ambiente educacional, como, presta atenção, a proposta curricular. Deve ficar claro que será ensinado e qual será a metodologia adotada. A proposta pedagógica, ela deve trazer ainda as diretrizes pedagógicas adotadas pela instituição para a avaliação da aprendizagem, bem como o do método de ensino, diretrizes sobre a formação dos professores. O documento ele deve ser claro e de forma como a equipe docente vai se organizar para cumprir a proposta curricular. Além disso, também deve haver um plano para o desenvolvimento e capacitação contínuos da equipe, diretrizes para a gestão administrativa. Para que a proposta curricular e as diretrizes sobre o corpo docente sejam cumpridas, é necessário que exista um suporte administrativo bem organizado. O documento, ele apontará o caminho para que a gestão da escola viabilize os outros pontos. Como deve ser construído o projeto político-pedagógico? Vamos lá. O PPP, ele é um documento que deve ser elaborado por toda a escola, com o objetivo de orientar as práticas educacionais durante todo o ano letivo. Apesar do seu caráter formal, o projeto político-pedagógico deve ser essencial para todos os integrantes da comunidade escolar e, para isso, a construção do PPP, ele deve ser colaborativa. Olha que interessante isso! Ainda assim, é fundamental também que exista uma figura mobilizadora que se responsabilizará por conduzir todo esse processo. Papel designado também, ao diretor escolar. Olha só que importante isso. A elaboração do projeto político-pedagógico pode ocorrer de diversas formas. Olha só. Há instituições que se constroem por meio do conselho escolar, já que ele envolve representantes dos diversos segmentos, da comunidade. Outras instituições também optam pela participação mesmo individual ou também pela formação de plenárias. Isso mesmo. Não existe um formato correto para isso, uma vez que cada espaço educacional ele possui uma realidade diferente. Mas, meus amigos, por um outro lado, para a finalização do documento, muitas instituições de ensino, eles convocam uma equipe de especialistas pedagógicos
Olha só. Embora não seja regra, isso não, às vezes não ocorre, né? Essa é uma ação muito praticada, pois esses profissionais geralmente conseguem atingir um alto padrão de qualidade e de viabilidade à redação final da proposta do nosso projeto. Agora eu vou fazer uma pergunta. Por que o PPP ele é uma ferramenta flexível? Considerando-se o que é o projeto político pedagógico e quais são os conceitos envolvidos, percebe-se que esse documento deve observar tanto a realidade da escola quanto da comunidade escolar. Isso significa que ele deve atender cada pessoa e o grupo como um todo ao mesmo tempo. É isso que essa ferramenta deve ser completa, funcionando como um guia para o grupo e flexível, para que se adapte às necessidades de cada estudante. Assim, é fundamental que a elaboração do PPP contemple, olha só, plano de ação, ele tem que ter diretrizes pedagógicos, quem são os envolvidos, dados regionais sobre a aprendizagem e o contexto das famílias dos estudantes. Olha só que legal isso! A família também ela envolve no projeto político pedagógico. Muitos de vocês não sabiam isso, né? Mas todo projeto político pedagógico ele tem que ter a participação não só dos professores, dos funcionários, da equipe pedagógica, mas sim da participação dos pais dos alunos. Toda a escola tem objetivos que deseja alcançar metas e cumprir os sonhos irrealizados, né? Todo mundo tem esse sonho. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma ao chamado projeto político pedagógico. E também o famoso PPP, como todo mundo conhece, né? Se você prestar bem atenção, olha só que jogo legal. Se você prestar atenção às próprias palavras que compõem o nome do documento, dizem muito sobre ele. Olha que legal, eu também não sabia. Vou falar para vocês, tá bom? Olha só. Projeto, porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado período de tempo. Olha. Político, por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. Pedagógico, porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. Olha que legal isso para vocês estudarem e ver em casa. Muito interessante, né? Ao juntar
essas 3 dimensões, o PPP ganha a força de um guia, aquele que indica a direção a seguir não apenas para gestores e professores, mas também funcionários, alunos e famílias, viu? Disse antes isso para vocês. Ele precisa ser completo o suficiente para não deixar dúvidas sobre essa rota e flexível o bastante para se adaptar às necessidades e aprendizagem do aluno. Envolver a comunidade nesse trabalho e compartilhar a responsabilidade de definir o rumo da escola em um desafio e tanto. Mas o esforço ele compensa muito. Com o PPP bem estruturado, a escola ela ganha uma identidade clara e a equipe segurança para tomar as decisões necessárias. O projeto, o trabalho eficiente do pedagogo, ele depende muito do conhecimento que ele tem a respeito do PPP. Assim, ele determina suas obrigações e direitos. Não adianta a escola possuir um projeto e ninguém se interessar por ele, em analisá-lo ou também questioná-lo em certos momentos. É dever de todos, assim como os alunos também devem ter a consciência sobre isso, de que um PPP influencia diretamente no ensino de um estudante e de como a instituição se relaciona aos indivíduos em seu redor. E aí, gente, vocês gostaram do PPP, Projeto Político Pedagógico? Muitos de vocês aí de casa não sabiam a importância dele na escola e na vida dos alunos e também da família, né? Pois então, agora mudando de assunto um pouco, como vocês sabem, a rotina dos alunos da escola mudou por causa, que todos estão em casa, em quarentena, por causa da pandemia Covid-19. Então eu vou falar aqui para vocês, geralmente os pais sabem o que está ocorrendo, mas muitos se perguntam, que não tem os filhos na escola, se perguntam, será que os alunos estão estudando? O que está acontecendo? Então eu vou falar para vocês como que está sendo, a rotina deles na escola e em casa com as atividades, tá bom? Agora vou explicar para vocês como está sendo. Os professores estão desenvolvendo as atividades conforme aonde eles tinham parado, com as atividades para seus alunos, e eles estimulam um dia e um horário marcado para que somente os pais possam ir até a escola e buscar essas atividades para os alunos fazerem em casa, junto com os pais ou responsável. E assim que estiver prontas as atividades, os pais eles devolvem para os professores responsável pelo aluno e ele se encarregará de corrigir. E assim sucessivamente. O papel do pedagogo é de suma importância, pois eles se encarregará de supervisionar os trabalhos dos professores.
Olha só. Se estão cumprindo seus horários, atendendo às exigências para que se cumpram as metas estabelecidas no PPP e também no regime interno. É isso mesmo, viu como que é? Como que está sendo? Mas tudo isso vai passar, vamos voltar tudo no normal e nós vamos seguir nossa vida corretamente, né? Gente, é isso mesmo. Eu venho aqui, estou terminando o meu estágio. Quero agradecer imensamente do fundo do meu coração as curtidas e os comentários que vocês realizaram no estágio de educação infantil, no estágio de ensino fundamental e agora na gestão educacional. Também preciso das suas curtidas e de seus comentários. Então eu agradeço mesmo do fundo do meu coração, espero que vocês tenham gostado dos meus estágios e peço a vocês que continuem se esforçando com seus filhos e um beijão a todos e fiquem com Deus.